Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Guilherme pela iniciativa da avaliação do trabalho, de tirar a gente da zona de conforto, no preparo da apresentação, de utilizar as técnicas que foram mostradas aqui. Eu realmente fiquei muito satisfeito com o exercício em si, tá? Esse é um trabalho que é uma parte da minha tese, do desenvolvimento da minha tese. A gente pretende desenvolver aí pelo menos uns 5 artigos. Esse é um que a gente está finalizando, tá? Desculpa. Vou me apresentar, meu nome é Sandro Pinto, estou saindo agora da função de professor substituto da escola, sou doutorando do programa, né, na linha de pesquisa Práticas Corporais, Cultura e Esporte. Integro o grupo de estudos lá do GECOS, Corpo, Esporte e Sociedade, e do Laboratório de Ciências do Futebol de Campo, Futsal e do Beach Soccer, o LabFut, os dois lá também da escola, e sou mestre em Ciências da Atividade Física pela Universo. A minha apresentação vai ser dividida em 4 etapas, né? No primeiro tempo a gente vai dar uma contextualizada no tema, no segundo tempo a gente vai mostrar como a gente vai atingir os nossos objetivos, na prorrogação a gente vai apresentar o que a gente encontrou, e o acréscimo do árbitro a gente vai finalizar a nossa apresentação. Primeiro tempo, e aqui eu gostaria que vocês me ajudassem no seguinte: quem assistiu essa série? Quem conhece essa série? The English Game. É uma série que está na Netflix. É uma série curta, uma temporada, 6 episódios. Do que fala essa série? É o início do futebol lá na Inglaterra no final do século XIX. O que essa série tem a ver com o nosso trabalho sobre migração esportiva? Ela relata, ela confirma os primeiros casos de migração no esporte, principalmente no futebol, que seria notícia, né? 2 jogadores da Escócia saíram para trabalhar numa fábrica de algodão na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Darwin, e eles recebiam para jogar. Na verdade, o salário deles era o pagamento para eles jogar. Então eles podiam faltar, podiam não ir, a obrigação deles era jogar. E isso gerou um impacto tão grande na sociedade local, não só economicamente falando, mas esportivamente, culturalmente, politicamente. Não vou dar mais spoiler, quem quiser assistir, são 6 episódios, é rapidinho. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a migração esportiva, né? A gente tende a levar a migração esportiva sempre pelo aspecto econômico. O que motiva a pessoa a migrar no esporte é econômico. Não é. Temos vários exemplos disso, já relatados na literatura, de que a economia é apenas um fator que faz essas pessoas migrarem. Processos políticos, sociais, culturais e pessoais também motivam as pessoas a saírem do seu local de nascimento, de seu habitat natural, e buscar novos locais. Temos um exemplo clássico que aconteceu recentemente esse ano. O jogador Fabrício Bruno tinha uma proposta do West Ham da Inglaterra e ele simplesmente optou por ficar no Flamengo. Ele disse que economicamente não era tão viável, e aí a gente está falando de real para libra esterlina. Então, assim, a escolha dele foi realmente ficar. Então, não foi o econômico que pesou. E aí nós temos uma situação: o Brasil é um país que mais exporta essa mão de obra no mundo. Essa estudo é de 2020, 2024, nesse período o Brasil mandou para fora do Brasil, para fora do país, quase 1.400 jogadores de futebol. A distância do Brasil para a Inglaterra, que é a 4ª colocada, é muito grande. Tá? E aí nós temos uma situação antagônica. Na mesma forma que a gente exporta, a gente tem visto nos últimos anos uma chegada muito grande de jogadores estrangeiros no Brasil. O que motiva esses jogadores estrangeiros? Mais ainda, o que faz com que o Brasil vá buscar esses jogadores? Pode ser econômico. O Brasil é uma força econômica na América do Sul perante os outros países. O Brasil, segundo a Federação Internacional de Estatística e Esporte, Estatística do Futebol, em 2023 foi o 4º campeonato mais competitivo do mundo, só ficando atrás para o campeonato italiano, para a Premier League, o campeonato inglês, e para a La Liga, o campeonato espanhol. Então, esses motivos todos só funcionam para atrair os jogadores porque, politicamente, nós tivemos uma decisão da CBF. O RGC é o Regulamento Geral das Competições, e ele regula todas as competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Todas. Categorias de base, profissional, masculino e feminino. E esse regulamento geral, ele vem aumentando o número, a presença dos estrangeiros, a permissão da presença dos estrangeiros. Pra vocês terem uma ideia, nesse ano aqui, 2023, que é o ano do nosso estudo, foram permitidos 7 jogadores estrangeiros na súmula
Cada clube, se quisesse contratar 10 estrangeiros, 11 estrangeiros, poderia, mas ele só pode inscrever no jogo 7. Levando em consideração que o futebol são 11 atletas que iniciam e mais 5 substituições, a gente tem quase 50% de jogadores estrangeiros permitidos aí. E aí essa é a grande questão nossa. Quem são esses jogadores? Qual a nacionalidade deles? Qual a faixa etária? Que posição eles jogam? E qual é o nível esportivo? E aí a gente vai para o nosso segundo tempo. No nosso segundo tempo a gente vai tentar mostrar como a gente desenvolveu o nosso trabalho. Segunda pergunta para vocês. Quem conhece o Transfer Market? Quem já ouviu falar no Transfer Market? Transfer Market é uma plataforma que foi criada para relatar e divulgar todas as transferências entre os jogadores do mundo, com valores de mercado estimados, tá? O valor de mercado não nos é importante, não nos interessa nesse momento, mas ele te dá muita informação. É um site gratuito, de acesso livre, as informações estão todas disponíveis lá. E nós pegamos nesse site a nacionalidade, a faixa etária, a idade dos jogadores e a posição deles. O nível esportivo a gente precisou avançar um pouquinho nele. Como é que a gente fez essa coleta? A gente foi lá no Campeonato Brasileiro, selecionou a competição, Campeonato Brasileiro Série A. Escolhemos o ano da nossa pesquisa, 2023. Aí apareceu os 20 clubes da primeira divisão. E aí a gente foi clube a clube, conhecendo o plantel, quem era estrangeiro, e aí separava esses atletas e depois ia um a um, individualmente, e pegar as informações que a gente precisava. Foram 106 atletas pesquisados. Para determinar o nível esportivo, a gente precisou tentar fugir da subjetividade da parte técnica. Cada jogador tem uma técnica, uma tática individual, uma parte mental. Isso não nos interessa para determinar o nível esportivo, mas sim a participação dele na sua seleção nacional. Então, como é que a gente fez isso? Nível A1. O jogador estava no plantel da Copa do Mundo. Nível A2, dos campeonatos continentais, Copa América, Eurocopa, Copa Africana de Nações. Nível B1, amistoso da seleção principal. B2, jogou seleção sub-23, torneio olímpico, por exemplo. Seleções de base e nunca jogou pela seleção. Indo para a prorrogação, aqui os resultados que a gente apresenta. Nacionalidade, a gente vê que a gente tem aqui, ó, sul-americanos, africanos, europeus e um centro-americano aqui de Honduras. Faixa etária, jogadores mais buscados na faixa 2 de 25 a 29 anos, ali batendo ali pertinho do pessoal de 30 a 34 anos. Posições mais procuradas, meia ofensivo e centroavante, as posições mais decisivas do jogo. E aqui o nível esportivo, a gente tem quase um quarto, 25% dos atletas do nível C, ou seja, jogadores que nunca jogaram pela seleção. Para finalizar a nossa apresentação, a gente viu aqui que basicamente são argentinos, meias ofensivos, jogadores na faixa de 25 a 29 anos e nível C, nunca jogaram pela seleção. Vou deixar aqui uma palavrinha aqui do escritor português. A imigração não é mais que uma imigração mundial. Todos somos cidadãos do mundo. Lembrando que a emigração e a imigração muda de acordo com os olhos de quem vê, né? E é basicamente isso. Muito obrigado aí.